O cérebro pela ótica da doutrina espírita. Ninguém irá duvidar que este é um dos mais fascinantes temas que podem ser abordados, não somente pelo interessante que ele representa, mas pelas revelações incríveis que a doutrina espírita tem a nos esclarecer a esse ponto. Para traçar uma linha de pensamento completa referente à doutrina espírita sobre o cérebro, precisamos pontuar alguns elementos primeiro. Primeiro ponto de todos, temos que compreender que a doutrina espírita, trazida pelos espíritos a Kardec, cujo primeiro livro deu-se em 1857, o Livro dos Espíritos, e cujo Kardec desencarnou em 1869, portanto teve pouco tempo, cronologicamente falando, para desenvolver maiores volumes e um trabalho ainda mais extenso. Temos que entender que a questão do cérebro não poderia ser abordada com mais profundidade por Kardec, eis que a própria ciência da época ainda não tinha descoberto muitos dos elementos que vieram a protagonizar estudos posteriores no século XX e modificaram muitos rumos da ciência no tocante à neurologia, à neuropsíquica. Portanto, ao analisar o cérebro, não nos baseamos totalmente em Kardec, porque ele próprio não poderia, na época, elucidar este assunto com maior profundidade, ainda que ele o tenha feito, mas não podia fazer, pois não havia correspondência científica para amparar esses estudos e essas análises. Vejamos que, por exemplo, a ciência, na metade do século XX, acreditava que, com a idade chegando, os neurônios iriam morrendo e a pessoa, portanto, iria envelhecendo mentalmente. E a ideia era tão consolidada que as pessoas aos 50 anos se sentiam velhas, com pouca memória, com dificuldades, muitas vezes, de raciocínio e etc. Mas quando a ciência posteriormente descobriu que, na verdade, os neurônios que permaneciam substituíam aqueles que haviam morrido com muita eficiência, entendeu-se por que alguns idosos conseguiam um raciocínio muito inteligente, uma memória muito boa, e o conceito da ciência mudou e as pessoas entenderam, algumas naturalmente, esta mudança, e a idade passou a ter uma qualidade de vida mental mais aprimorada. Portanto, uma série de descobertas feitas pela ciência que criaram novos conceitos, a própria neuropsíquica, a neurologia, teve um desenvolvimento muito intenso ao longo do século XX, até o presente instante continua tendo, criaram paradigmas, ideias, desenvolvimentos que não poderiam servir de base para uma abordagem kardeciana. Kardec desencarnou em 1869, vejamos o tempo que tem. Portanto, a obra de Chico Xavier, as psicografias que o nobre e grandioso médium mineiro legou à humanidade, sobretudo pelo espírito André Luiz, mas não somente eles, mas outros estudiosos espíritas mais recentes que construíram obras, livros, estudos, análises, tanto sobre o perispírito como sobre uma série de outras questões, é que servem de subsídio para entender melhor a questão do cérebro. Isto é fundamental que se coloque em pauta. O segundo ponto é que o tema, o cérebro, é muito interessante porque é justamente o ponto onde a ciência comete um dos mais graves erros de perspectiva, um dos mais graves erros de análise. E é justamente o ponto onde a doutrina espírita nos traz uma iluminação, uma informação mais reveladoras. E realmente é fascinante entender a maneira como a doutrina espírita entende o cérebro,
porque muitas questões antes inexplicadas começam a fazer sentido de forma absolutamente natural. A ciência não compreende o cérebro. Vê-se em um beco sem saída, frequentemente em inúmeras situações que se apresentam diante de si quando se trata do assunto do cérebro. Não compreende ela como podem existir pessoas geniais, pessoas medíocres, pessoas com bom sentimento, pessoas perversas. Procuram muitas vezes analisar a formação cerebral e, através da formação cerebral, concluem rapidamente que uma deformação cerebral pode causar uma mudança de comportamento. Mas o principal erro de perspectiva que a ciência comete é considerar o cérebro como um instrumento causal. A ciência detecta o cérebro como causa, entende o cérebro como causa e, deste modo, uma série de fenômenos que se apresentam às vistas têm para a ciência fundamento no cérebro, na organização morfológica do cérebro, na comunicação entre as sinapses. A ciência verifica que ginkgo biloba favorece o funcionamento da máquina cerebral e torna a pessoa, portanto, com uma memória mais aguçada. Portanto, o cérebro em melhor funcionamento deixa a pessoa com uma memória melhor. A ciência cria essa conclusão de causa e efeito, absolutamente equivocada. Por quê? É nesse ponto que a doutrina espírita traz um dos mais belos ensinamentos, que é justamente a demonstração expressiva, prática, elucidadora, detalhada de que o cérebro é um efeito e não uma causa. O cérebro é um instrumento de manifestação do espírito. Isto é o cérebro para a doutrina espírita. Um instrumento de manifestação de um espírito, do espírito. Da mesma forma que um piano é um instrumento de manifestação da habilidade e do talento do pianista. É natural que todas as deficiências que o piano apresente, teclas quebradas, teclas desalinhadas, teclas desafinadas, teclas que não soam, você abaixa a tecla e não se ouve nada, todos esses fenômenos deturpados vão interferir no resultado musical. O pianista em nenhum momento será menor e nem será maior pelas características do instrumento de que dispõe para se manifestar. A primeira noção que a doutrina espírita nos traz é essa. Para começar a trabalhar o assunto, começo do último ponto em que falei, do ginkgo biloba. O que acontece? Um favorecimento da função cerebral? Evidentemente que sim, mas o espírito não se torna mais inteligente e nem adquire uma memória melhor. Ele apenas se encontra diante de um instrumento mais favorável para o desenvolvimento de suas naturais aptidões. Aí, nesse ponto, é preciso que se tracem algumas ideias, algumas metáforas. Sendo o cérebro um instrumento de manifestação do espírito, conclui-se naturalmente que uma pessoa com deficiência mental, com algum tipo de paralisia, que não consegue se comunicar e etc., uma deficiência mental, congênita ou não, na verdade, seu espírito, problema nenhum apresenta daquela natureza. O que apresenta sim é uma necessidade de desenvolvimento espiritual, uma expiação predestinada e organizada previamente pela espiritualidade para ser passada por aquele espírito. O espírito, portanto, reencarna num corpo cujo cérebro apresenta deficiências, da mesma maneira como explicado agora sobre o pianista. O cérebro apresenta deficiências, problemas na sua formação estrutural, intrínseca ou extrínseca, endógena ou exógena, seja como for, o cérebro é um mau instrumento para a manifestação daquele espírito. Portanto, ele, quando se manifesta,
se manifesta com a deficiência. Mas Kardec, em sua época, no momento em que teve a oportunidade de evocar espíritos de pessoas com deficiência física, mental, perdão, encontrou espíritos dando respostas absolutamente perfeitas, onde eles se sentiam aprisionados naquela estrutura física, onde eles sentiam a dor de não poder se expressar, de não poder manifestar o seu pensamento livremente, e eram muitas vezes de grande inteligência. Naturalmente haviam pecado e haviam falido moralmente, haviam desperdiçado grandes oportunidades de estudo, de desenvolvimento, haviam malbaratado, por assim dizer, as suas encarnações anteriores, e necessitavam daquela expiação como uma corrigenda para os seus espíritos. Portanto, o espírito utiliza-se do cérebro como o seu instrumento de manifestação. Nesse ponto cabe uma colocação. Como já falei a respeito do perispírito, e me remeto a outros vídeos que já falei a respeito, existe o espírito, que é imaterial, o perispírito, que é semimaterial e lhe serve de envoltório, e a sua união com o corpo. O espírito, particularmente, une-se ao corpo com maior intensidade, com uma ligação mais imantada pelos chakras. O chakra frontal, o chakra coronário, o chakra da parte do estômago, o chakra da região sexual. Os chakras são os pontos energéticos onde o espírito mais intensamente fica imantado ao corpo. Naturalmente, o espírito está em todas as células, impregnado em todo o corpo físico, até o momento da desencarnação, onde completamente se desprende, e seu perispírito também. A questão é que essa imantação, ela tem um foco principal, que é o cérebro. O cérebro é o momento, é o ponto onde mais intensamente o espírito está jungido àquele corpo. O cérebro seria o foco, digamos, onde o espírito se apoia mais. É óbvio que pessoas que em suas encarnações utilizam mais a mente, desenvolvem mais a inteligência, o raciocínio, o estudo acadêmico, a análise, o pensamento filosófico. Pessoas, enfim, que raciocinam mais, que usam mais a mente com mais intensidade, que têm mais o hábito da leitura, o hábito da reflexão. Energeticamente, a manifestação é mais intensa ainda em relação ao cérebro. O espírito vive mais uma vida ligada mais ao cérebro do que ao restante. Falo naturalmente de um aspecto relativo, mas a imantação, a união é mais intensa em relação ao cérebro para estas pessoas. A questão interessante é que esta ligação de espírito, perispírito e corpo, mais intensamente ligado ao cérebro, esta união com o cérebro, é o que explica um fenômeno dúplice, de duas características. A primeira característica do fenômeno que irei explicar é o fato de que, quando há a reencarnação, quando o espírito adentra no corpo, já antes disso havia uma programação prévia. Em muitas pessoas há, em muitas. Em algumas, a reencarnação ocorre automaticamente, como já expliquei, por leis da espiritualidade. Mas nas reencarnações em que há uma programação prévia, a estrutura cerebral já é formada e já é organizada e estruturada para atender à necessidade evolutiva do espírito. Determinada região do cérebro se torna mais vascularizada, mais favorecida para o desenvolvimento de determinada atividade. Outra região pode se tornar obstruída, às vezes preparando-se um aneurisma futuro, mas existe uma programação em relação à estrutura cerebral que atende à necessidade de manifestação do espírito. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o que confunde a ciência. A ciência
ao haver o desencarne de um grande criminoso ou de um grande cientista, um grande gênio, procura analisar o seu cérebro e percebe que há um desenvolvimento maior na região em que corresponde àqueles espíritos, aquelas pessoas, digamos assim, em que a região foi mais desenvolvida. A região do raciocínio da inteligência aparece mais desenvolvida naquele cientista, uma região mais brutalizada que atende a um instinto mais brutal, mais primitivo, aparece mais desenvolvida no criminoso, ou digamos de uma outra maneira, uma região mais moralizada aparece menos desenvolvida no criminoso, mas a ciência não consegue entender por que essa modificação cerebral tem uma correspondência com o temperamento, o caráter e a inclinação daquele espírito em vida, daquela pessoa. Conclui a ciência que aquilo é a causa. No entanto, cabe uma análise muito interessante neste ponto. Não é o ânimo e a força de vontade, ou melhor dizendo, não é um corpo forte que dá à pessoa o ânimo de fazer as coisas. É o ânimo de fazer as coisas que faz a pessoa praticar os exercícios e adquirir a força. Não se trata de uma causa, se trata de um efeito. Portanto, o segundo ponto a ser desenvolvido é esse. A forma como o espírito se utiliza do cérebro imprime uma maior vascularização, um maior trabalho constante, ano após ano, década após década, naquele sentido. Um espírito que tem encarnado um desenvolvimento maior da sua vontade, da sua inclinação, do seu temperamento, no sentido de um hemisfério do cérebro, é natural que haja um maior desenvolvimento nesse ponto, e vice-versa. Portanto, não é o desenvolvimento do cérebro que cria a aptidão na pessoa. É a aptidão que já existe no espírito, que esta sim imprime uma modificação no cérebro. O cérebro do gênio, portanto, que tem uma região mais desenvolvida, ele a desenvolveu ao longo da encarnação, com a utilização constante no sentido das sinapses, da inteligência, no sentido de obrigar o cérebro a um trabalho que atenda à sua vontade, conjugando naturalmente com o primeiro ponto, que é a formação já desde a gestação, já desde nascença, naquele sentido. É uma versão dúplice. Percebemos que o cérebro, então, é um instrumento que atende à necessidade do espírito, cujo espírito imprime sobre ele um desenvolvimento. E ao final da encarnação, havendo desencarne, a ciência toma do cérebro e percebe a sua formação estrutural e percebe nela uma correspondência com o temperamento, com a inclinação do espírito. Mas não é o cérebro que cria isso. O cérebro é uma máquina absolutamente estática. E curiosamente, estática porque um corpo morto possui cérebro e nem por isso o cérebro se manifesta. Mas o curioso é que a ciência já há muito tempo sabe que o cérebro é utilizado em seu potencial menos de 10% por nós. Nós utilizamos menos de 10% do potencial cerebral, o que demonstra que a criação divina criou já uma estrutura apta a atender ainda há décadas e séculos pela frente de evolução espiritual da nossa parte. Ainda séculos pela frente de desenvolvimento que nos aguarda, de aprimoramento moral e intelectual, de uso mais consciente, mais aprimorado dos recursos do cérebro, já temos à disposição um instrumento apto a décadas e séculos de desenvolvimento. Ele já está apto a atender às nossas inclinações. Cabe a nós esse desenvolvimento, cabe a nós esse aprimoramento para que possamos utilizar um potencial maior. Mas vejamos, o nosso espírito
é que utiliza-se pela sua inclinação e pela sua vontade, exceção das deficiências cerebrais que impedem essa manifestação espiritual, mas é o nosso espírito que imprime a vontade sobre o cérebro, e o cérebro atende de acordo com a sua estrutura de formação. Este fenômeno explica inúmeras questões que anteriormente ficavam sem explicação. E aí destaco, a partir deste momento, uma reportagem científica, um estudo científico feito que mostra como a ciência se equivoca de maneira brutal e como a doutrina espírita esclarece de forma tranquila e natural estes fenômenos. Num ponto em especial que destaco nesta reportagem, neste estudo científico recente, um estudo que pretendeu demonstrar que não existe livre-arbítrio, que quando tomamos uma decisão, o cérebro já tomou esta decisão antes, que já há uma inclinação prévia para as nossas decisões. Naturalmente, a ciência pretende explicar que essa inclinação vem de um movimento neurológico, biológico, climático, hereditário, etc., procurando excluir a possibilidade de livre decisão, de livre-arbítrio, como se nós decidíssemos baseados em tudo o que está nos rodeando e não fôssemos livres para decidir. Neste ponto da reportagem diz o seguinte: as manipulações criadas pelo cérebro afetam até a capacidade mais essencial do ser humano, tomar as próprias decisões. Quando você decide alguma coisa, na verdade o cérebro já decidiu, com uma antecedência que pode chegar a 10 segundos. Uma experiência feita no Centro Bernstein de Neurociência Computacional em Berlim, Alemanha, comprovou que as nossas escolhas são resolvidas pelo cérebro antes mesmo de chegarem à consciência. Voluntários foram colocados em frente a uma tela na qual era exibida uma sequência aleatória de letras. O voluntário tinha que escolher uma das letras e apertar um botão sempre que ela aparecesse. Os cientistas monitoraram o cérebro dos pacientes durante o experimento e chegaram a uma descoberta impressionante. 10 segundos antes de os voluntários escolherem uma letra, sinais elétricos correspondentes a essa decisão já apareciam nos córtices frontopolar e medial, as regiões do cérebro ligadas à tomada de decisões. 5 segundos antes de o voluntário apertar o botão, o cérebro ativava os córtices motores, que controlam os movimentos do corpo. Isso significa que 10 segundos antes de você fazer conscientemente uma escolha, o seu cérebro já tomou a decisão para você e até já começou a mexer a sua mão. O indivíduo não é livre para escolher, afirma Renato Zambora Flores, professor de genética de comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. O cérebro restringe previamente as suas possíveis opções e, pior ainda, escolhe uma delas antes mesmo que você se dê conta. É possível lutar contra isso. Basta colocar o cérebro em ação no pensamento lento analítico e você consegue, tendo calma, refletindo sobre as coisas e duvidando das suas escolhas e opiniões. Os truques do cérebro são poderosos, mas não invencíveis. E a reportagem prossegue. É uma piada. Por quê? Porque o cérebro toma a decisão antecipada. O que faz o cérebro tomar a decisão? Sendo o cérebro não mais causal, a doutrina espírita compreendendo que o cérebro é, sim, o efeito, o que faz o cérebro se mover? O que faz o cérebro tomar a decisão para impulsionar, então, os movimentos fisiológicos para que o indivíduo escolha fisicamente A, B ou C? O que move o cérebro? É o espírito. É óbvio que é o espírito. Logicamente,
o sistema espírito, perispírito, corpo físico encontra-se num núcleo compacto e imantado, mas para efeitos didáticos analisamos os itens separadamente. Espírito, perispírito, corpo. A memória não se encontra no cérebro. A memória não se encontra em nenhum lugar do corpo físico. Aquela lembrança que o idoso tem de quando era criança, que nunca mais se falou no assunto, e ele relembra com detalhes algo que ocorreu 60 anos atrás, não é no corpo físico, não é na máquina cerebral que se encontra a memória, a lembrança, é no espírito. O espírito é que imprime a sua vontade e põe em ação, põe em movimento a estrutura cerebral que lhe atende aos desígnios, e assim a estrutura cerebral manifesta seus efeitos para a ciência, e a ciência, orgulhosa de admitir a existência de um princípio espiritual que ela não detecta tecnologicamente, não consegue saber de onde veio o impulso, como diz aqui na reportagem. Seu cérebro tomou a decisão antes de você. O cérebro é uma máquina morta, que o que lhe dá a vida é a existência do espírito que lhe imprime vontade, lhe imprime personalidade, lhe imprime características intuitivas, sonhadoras, ânimo, emoção. Toda característica que envolve a personalidade, a vontade, partem do espírito. O cérebro é apenas uma máquina. A sede da memória encontra-se no espírito. A sede da genialidade encontra-se no espírito. Por quê? Porque o espírito, ao longo das encarnações, vai construindo a sua genialidade. Década após década, encarnação após encarnação, vai acumulando e vai se servindo do corpo para as experiências que precisa ter encarnado. E vai se despojando do corpo, se livrando do corpo e tomando um novo corpo. Século após século, encarnação após encarnação. É natural que ele chegue numa encarnação com uma genialidade estupenda, magnífica, esplendorosa e supere todos os outros que estão à volta. Mas é o espírito que constrói isso. O cérebro, o corpo físico são instrumentos simplesmente. São instrumentos obedientes de acordo aos desígnios da espiritualidade e de acordo à missão, à expiação e à necessidade evolutiva daquele espírito. É isso que define a manifestação permitida ao espírito naquele corpo. Se o espírito tem uma incumbência de exercer a sua genialidade em todo o potencial, é claro que o cérebro virá favorecido para esse desenvolvimento. Um instrumento virá favorecido. Será um piano de cauda e o grande pianista encontrará nele um correspondente perfeito. Mas se é necessário uma expiação, o grande pianista encontrará um piano deficitário. Às vezes um piano que nenhuma das teclas funcionará e ele ficará sem poder manifestar nenhuma música. Continua sendo um excelente pianista, mas o instrumento não favorece. Algumas pessoas dirão, e aquelas pessoas que respondem a cálculos matemáticos de forma surpreendente, quanto é 18.545 dividido por 146,4, e a pessoa dá uma resposta em 3 segundos? Aí trata-se de um fenômeno que não é cerebral, é a visão do espírito. O espírito é que acessa uma visão mais ampla, é a visão do espírito, semelhante, similar à visão do sonâmbulo, que de olhos fechados enxerga o que está à sua volta, porque é a visão do espírito, e a visão do espírito naturalmente acessa outros componentes da espiritualidade não acessíveis a nós, realiza cálculos, acessa conhecimentos de encarnações anteriores não acessíveis a nós nesse momento. Por isso pessoas analfabetas, por exemplo, como já há na literatura espírita muitos relatos assim, analfabetas do interior, mas respondendo a cálculos matemáticos
com uma precisão espantosa, conforme exemplifiquei agora. São fenômenos que atendem a um princípio espiritual. Começamos a entender por que o cérebro é um instrumento. E aí, nesse momento da análise, cabe uma colocação muito interessante. Quando deslocamos o foco de análise na neuropsíquica, na neurobiologia, na neurologia, quando deslocamos o foco de análise para o cérebro como causa, passando o cérebro a ser o efeito de um princípio espiritual anterior que pré-existe a existência do corpo e que se manifesta através do corpo e notadamente através do cérebro. Quando deslocamos esse foco de análise, percebemos que uma série de fenômenos que antes eram inexplicados passam a encontrar uma explicação natural. A pessoa leva uma pancada, esquece a amnésia, esquece de muitas coisas, não sabe quem é, esquece de muitas coisas. Esqueceu. Posteriormente, a memória regressa com tratamento e etc. Interessante essa memória ter regressado se o cérebro sofreu um golpe, sofreu uma lesão. A rigor, se havia algum componente que fosse de natureza exclusivamente cerebral, como aquilo voltaria uma vez sofrendo a lesão? Exatamente porque o componente da memória não se encontra no cérebro. O cérebro apenas o manifesta. Quando há a pancada, quando há o golpe, o cérebro torna-se um instrumento inábil para expressar a memória. Por exemplo, é por isso que o cérebro tem uma série de regiões. É por isso que o cérebro tem hemisférios, é por isso que ele é todo detalhado, todo mapeado, todo dividido. É por isso que temos 100 bilhões de neurônios e temos trilhões de combinações existentes nas sinapses e entre estes neurônios. Por quê? Porque eles precisam, e o cérebro precisa ser um instrumento que atenda com eficiência a todas as sutilezas que o espírito necessita, a toda a riqueza de funcionamento inteligente, emotivo, racional e emocional que o espírito necessita para manifestar-se no corpo. Portanto, para manifestar-se através do cérebro. Portanto, quando há um golpe que afeta uma determinada região, é como o piano, que uma das teclas, por exemplo, torna-se inútil. O pianista tocará maravilhosamente, mas naquele momento a música ficará deficitária. Se a música tiver aquela tecla repetidamente, a música não será nem sequer compreensível, porque aquela tecla que precisava se repetir não funciona. Portanto, aquela região do cérebro afetada impede que o espírito se manifeste da maneira completa que necessita e naquele ponto fique inabilitado. É natural que aquela inabilidade ocasionada pela lesão e dificultando, portanto, a manifestação do espírito completa, vai afetar outros pontos. Porque se o espírito, por exemplo, não consegue manifestar a sua memória da maneira completa, outros pontos relacionados à memória ficam deficitários e ficam afetados também, o que compõe o núcleo inteiro. E aí é que entendemos uma coisa muito curiosa. O espírito, quando está desprendido do corpo, notadamente nos sonhos em que o espírito se desprende do corpo e galga outros patamares, encontra-se com outros espíritos, visita outras regiões, visita o seu futuro ou o seu passado, como já falei no vídeo sobre os sonhos, o vídeo número 5. O espírito, quando está desprendido do corpo, não tem ele as amarras do corpo físico, as prisões do corpo físico. E naturalmente não tem ele a prisão do mecanismo morfológico cerebral. Não se manifesta o espírito, portanto, através do cérebro. O que explica por que, ao acordarmos, ao despertarmos, muitas vezes não lembramos das coisas que sonhamos. Lembramos quando muitas vezes a espiritualidade nos auxilia fluidicamente, magneticamente ou através de passes da espiritualidade, a que lembremos dos sonhos.
mas esquecemos, porque muitas vezes estamos pensando sem o cérebro de carne, estamos pensando no plano da espiritualidade. Nosso cérebro encontra-se na cama, deitado lá no corpo, e não está pensando, quem está pensando é o espírito. Portanto, essa diferença explica o esquecimento dos sonhos, mas explica também por que, quando o espírito está desprendido do corpo, no momento dos sonhos, por exemplo, no momento do coma também, nos hospitais, etc., o espírito toma uma decisão e um pensamento diferente do que ele tinha quando estava dentro do corpo. Por quê? Os espíritos são dois? Não, o espírito é um só. Mas quando ele não está preso pela matéria, quando ele não se encontra aprisionado pelas limitações do instrumento cerebral, pelas limitações do corpo físico, ele encontra-se livre no plano espiritual. Então ele pensa de uma maneira mais ampla, ele percebe de uma maneira mais ampla, ele visualiza de outra forma, ele toma decisões e tem ideias diferentes. É por isso que muitas vezes dormimos e no dia seguinte despertamos com a resposta de um problema. É por isso que muitas vezes temos pensamentos muito inteligentes, acima às vezes da nossa média, quando estamos dormindo. É por isso que conversamos coisas que nem acreditamos com pessoas que nem sequer conhecemos e etc. Porque quando o espírito está desprendido, ele não tem as limitações do momento em que está acordado. E é por isso que ao despertarmos, temos uma ideia diferente. Porque o corpo físico nos puxa e nos aprisiona e nos diz: agora você vai pensar o que o corpo físico quer, o que ele permite. Se o cérebro tiver um problema lesionado, uma lesão qualquer, você não se manifestará em sua integridade. Você se manifestará, sim, com limitações. É por isso que o ginkgo biloba torna a pessoa com uma memória melhor. Não torna. É o espírito que consegue manifestar a sua memória com uma sinapse mais ágil, com funcionamento neurológico mais ativado. Ele encontra, então, já não um piano de meia cauda, um piano de cauda completa, um instrumento melhor para a manifestação do mesmo pianista, do mesmo espírito. Portanto, essa ideia, um ponto fascinante, é o seguinte: se adquirimos esse foco de análise, diferente da ciência tradicional, convido todos a pensarem quantos fenômenos tornam-se plenamente explicados. Quantos fenômenos tornam-se maravilhosamente claros. Quantos fenômenos são respondidos por essa explicação. No momento em que o cérebro passa a ser um instrumento de manifestação do espírito, quantos fenômenos ficam claros, ficam inteligíveis, quantos fenômenos ficam solucionados com tranquilidade. E no momento em que a ciência não adota essa perspectiva, passa a não compreender uma série de situações que se apresentam para ela como causa, mas que na verdade são efeito. Ela detecta fenômenos que considera inexplicáveis, regiões do cérebro inatingíveis, regiões do cérebro misteriosas. A ciência não consegue explicar por que uma pessoa está lendo um livro, falo de relatos espíritas, relatos de livros espíritas de grande confiabilidade, relatos da ciência, da parapsicologia, da psiquiatria, que detectam, por exemplo, várias situações. A pessoa está lendo um livro. Perdoem o senso de humor, porque esse tipo de situação de ignorância científica é lamentável no século XXI em que nos encontramos. Mas, enfim, a pessoa está lendo um livro e na sala contígua duas pessoas estão conversando em alta voz. A pessoa está lendo o livro, não está prestando atenção na conversa, está lendo o livro, atenta. Após meia hora, a pessoa termina o livro cansada pelo esforço da concentração, mas não sabe o que foi falado na sala contígua, na sala que estava próxima. Hipnotizada, esta pessoa revela todo o diálogo
que houve na sala contígua, na sala adjacente, entre as duas pessoas. A ciência não consegue entender nada. Como a pessoa consegue relatar tudo o que estava acontecendo de diálogo na outra sala, quando ela, na verdade, estava prestando atenção no livro? E ela leu o livro inteiro. Como ela consegue? A doutrina espírita, tranquilamente, explica que, no momento da hipnose, o espírito se desprende e adquire uma autonomia e uma liberdade maior, podendo, portanto, recordar muitas vezes de encarnações anteriores. Na terapia de regressão a vidas passadas, na verdade, a vida é uma só, a encarnações passadas. O que acontece é o desprendimento e a liberdade do espírito. Portanto, ele acessa outros escaninhos, acessa outros arquivos. E como o espírito possui uma abrangência muito maior do que a limitada pelo cérebro, é natural que naquela leitura da pessoa, o espírito registrou tudo o que havia, mas o cérebro não consegue manifestar aquilo. A estrutura é ainda muito limitada para aquele caso. O que acontece é que, havendo a liberdade do espírito pelo hipnotismo, ele relata tudo que ficou registrado, porque o espírito capturou tudo. Alguns dirão: você não falou que o cérebro é utilizado em 10%? Sim, mas a estrutura da encarnação, a forma como o espírito está organizado para manifestar-se, é esta que nós estamos, de manifestação de 10% somente. É assim que está programado para ser pela espiritualidade. Não podemos agora resolver usar 100% do cérebro. Por quê? Porque a estrutura da encarnação está programada assim. E atende, portanto, a toda essa coerência. O convite que faço a todos é debruçar esta análise, esta ótica espírita, sobre todos os fenômenos que envolvem o cérebro. Façamos isso. Façamos essa experiência. Cogitemos sobre tudo, sobre todas as questões, para ver se alguma delas resta inexplicada. Todas encontram uma explicação lógica e coerente. A inteligência espírita, o raciocínio espírita consegue solucionar todas as questões que envolvem o cérebro. Portanto, cabe ou caberá à ciência tradicional uma postura de um pouco mais de humildade, porque a ciência, com frequência, por não detectar e não dominar os mecanismos, ela não necessariamente nega os efeitos, mas ela declara como inexplicado, não possível de análise, não passível de estudo, e passa a estudar sobre outra ótica, passa a estudar sobre outro ângulo. Quando ela não localiza a causa que dá o movimento ao cérebro, a causa que dá o lampejo de decisão do cérebro, como li nesta reportagem, neste estudo científico, quando a ciência não detecta este lampejo anterior, pensa que o cérebro é que produziu o pensamento, como se o pensamento fosse uma segregação do cérebro, assim como a bilis é uma segregação do fígado, assim como o líquido pancreático é uma segregação do pâncreas, assim como o ácido clorídrico é uma segregação do funcionamento do estômago, assim como a saliva é uma segregação das glândulas salivares. Assim a ciência entende que o pensamento é uma segregação do cérebro. Curioso. A doutrina espírita, em 1857, vejamos o quanto estamos atrasados, o quanto a ciência está atrasada nesse ponto. A doutrina espírita já detectava esses fenômenos, já analisava esses fenômenos. E é por isso que existem grandes associações médico-espíritas no Brasil, em quase todos os estados, ou, se não me engano, em todos os estados brasileiros. E vejamos, inúmeros e inúmeros médicos de grande calibre, de grande qualidade e desenvolvimento são espíritas, porque as lentes aguçadas de análise da doutrina espírita são muito mais coerentes com uma medicina honesta, que visa descobrir a
causa dos fenômenos patológicos para, sabendo a causa, procurar pesquisar e desenvolver os mecanismos de tratamento e de cura, porque eis que a missão do médico é exatamente esta. É a medicina honesta, que não se limita aos dogmas da ciência tradicional, mas que procura avançar, analisando, portanto, e estudando o cérebro sob uma ótica mais racional, mais inteligente. E a doutrina espírita é profícua, é rica de significados para explicar esses fenômenos. E se analisarmos o cérebro como um mecanismo de efeito a partir de uma causa espiritual antecedente, anterior, que sobrevive anteriormente, que provém anteriormente à existência do cérebro físico e que sobrevive à desencarnação e à morte do cérebro físico, se entendemos essa relação, passamos a solucionar todos os fenômenos que anteriormente permaneciam inexplicados. Agradeço muito a atenção de todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Que Deus os ilumine a todos.